Quantos aqui são felizes? Amém? Primeiro ponto dessa mensagem, na cronologia, é a primeira vinda de Jesus. Jesus veio a essa terra em carne. Deus se fez carne, a palavra se fez carne. Ele veio um bebê, foi colocado numa manjedoura. Os anjos anunciaram a sua vinda. Após a primeira vinda de Jesus, todos sabem que ele morreu, mas ele ressuscitou. E aí, antes, só para contextualizar vocês, os discípulos estavam sentados no Monte das Oliveiras. Para quem não viu a imagem, é uma coisa linda lá. De lá dá para ver o templo. Jesus estava passando com os discípulos, e os discípulos disseram: olha Jesus, o templo é muito bonito, olha essas pedras. Aí Jesus disse: queridos, na verdade não ficará pedra sobre pedra nesse templo. Jesus profetizou que o templo, que Jerusalém seria destruída. E aí Jesus veio, ressuscitou. E gente, o que aconteceu 70 anos depois? O templo de Jerusalém não ficou pedra sobre pedra, foi totalmente destruído. Então, após a primeira vinda, houve uma destruição do templo que Jesus já havia falado. É um dos primeiros sinais, é a destruição do templo de Jerusalém. Alguém aqui já foi em Jerusalém? Rapaz, minha vontade é ir lá. Mas dizem que o templo está destruído, a imagem mostra que está destruído. Existia um homem chamado Fávio. Ele era um chefe de guerra. E naquela época um general romano mandou destruir a cidade de Jerusalém. Depois que Jesus foi embora, ressuscitou e subiu nas nuvens, ele mandou destruir a cidade de Jerusalém. Só que para destruir ele ficou 3 anos em volta da cidade. Gente, imagine o desespero daquele povo. 3 anos cercado. É como se o exército cercasse a Baetetuba e a gente não conseguisse sair daqui mais para canto nenhum. Tivesse que sobreviver o que tem aqui e acabou. E aí olha o que esse José ele disse. Ele conseguiu escapar da guerra, da destruição. E ele disse assim, ó: à medida que os judeus iam sendo massacrados, eles olhavam para o templo sendo destruído. E eles estendiam a mão assim, diziam: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que o Senhor não impede que o templo seja destruído? E Jesus disse assim: não vai ficar pedra sobre pedra. Esse homem escreveu 2 livros que ele diz que o ouro do teto do templo caiu no chão, derretido, e se uniu às pedras, que os romanos quebraram o chão para tirar o ouro. Não ficou pedra sobre pedra. Sabe o que é esse sinal, gente? O sinal da destruição do templo. 70 anos depois que Jesus foi embora, o sinal da destruição do templo, na verdade, é simbólico para dizer que não precisa mais de um prédio para oferecer sacrifício, holocausto, que agora o templo está aqui, ó. Faça assim, ó: o templo sou eu. Gente, aí depois que Jesus falou isso para os discípulos ficaram: meu Deus, Jesus falou que o templo vai ser destruído, mas o templo é a habitação de Deus na terra. Aí Jesus fala, aí eles ficam com aquilo na cabeça e eles perguntam para Jesus: Jesus, quais são os sinais da tua vinda? E sabe o que é interessante? É que o próprio Jesus fala dos sinais. E ele fala um negócio chamado princípio das dores, que é o segundo ponto. Quantas aqui mulheres já engravidaram? Eu quero ver vocês, mães abençoadas. Levanta assim, ó. Você é uma guerreira. Porque ter um filho, minha amiga, deve ser uma coisa muito dolorida naquele momento. Então Jesus falou assim: olha, as dores do parto. Existe uma contração que é chamada Braxton Hicks, que é uma contração que o útero ele sinaliza para a mulher que ela vai entrar em trabalho de parto. Isso é chamado os princípios das dores. Jesus comparou, antecedendo a vida dele, o princípio das dores. É como se fosse as primeiras dores, é que vai apertando. É aquela dor de cima para baixo, que ela aperta, dá aquele peso para baixo. E quanto mais próxima vai chegando, mais intensa essa dor vai ficando. Então ele diz que os princípios das dores
haverão falsos profetas, guerras e rumores de guerras. Mas ele diz assim, ó, haverão falsos profetas, mas ainda não será o fim. Se você tiver dúvida, leia Mateus 24 todinho, leia Marcos 13 todo, que fala todinho o texto. Ele diz assim, haverão falsos profetas, mas ainda não será o fim. Haverão guerras e rumores de guerras, mas ainda não será o fim. Por que nós não temos que ter medo de guerras? Vai ter uma guerra mundial. Porque, gente, o fim não está nisso na guerra. A guerra é o princípio das dores. A guerra sempre aconteceu e está acontecendo no mundo. Fome e terremotos em vários lugares. Aí diz assim, ó, vocês serão perseguidos, vocês serão jogados nas sinagogas. Vocês irão para a frente dos juízes. E ele finaliza assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus em Marcos descreve o seguinte, Marcos 13 diz assim, por causa dos santos, o tempo será encurtado, porque onde há muito sofrimento, gente, a pessoa perde a fé. E Deus está dizendo assim, ó, é um sinal dos princípios das dores, é um sinal da vida de Jesus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, recapitulando, veio o nascimento de Jesus, ressurreição, a queda de Jerusalém, que Jesus falou que isso iria acontecer, e após isso ele falou sobre os princípios das dores, que muitos imaginam que é o período que nós estamos vivendo, é um período que antecede, é o período que os sinais estão aí, mas na verdade os princípios das dores já estão acontecendo há muito tempo. Não é de hoje que há guerras, terremotos, fome. A fome não é um problema mundial, gente. Se vocês forem ver, morrem mais pessoas de fome muitas vezes do que de câncer. Então a fome é um problema mundial. Terremotos. Depois dos princípios das dores, vem o terceiro ponto da mensagem, que é a grande tribulação. Olha o que diz em Marcos 13:14. Ora, quando virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel o profeta, está onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Olha o que diz. Jesus estava falando assim, ó. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento. Projeta aqui a outra. Esse rapaz aqui, ó, Antíoco IV, ele foi chamado por Daniel desse nome, abominação do assolamento. Abominável é algo que tu não abomina, tu não quer nem perto. E este homem foi chamado por Daniel disso. Sabe o que esse homem fez na época? Ele mandou construir dentro do templo de Deus, mandou a galera adorar Zeus dentro do templo de Deus, e ofereceu sacrifícios a Zeus no templo de Deus. E os judeus lutaram contra esse homem e venceram esse homem. Mas no livro de Daniel, Daniel chama este homem de o abominação do assolamento. E Jesus usa o mesmo termo para dizer sobre a vinda do anticristo. A abominação do assolamento, Jesus está dizendo, olha, quando vocês virem a abominação do assolamento, ou seja, quando vocês virem algo muito abominável, um governo que vai se levantar, que foi predito por Daniel, no livro de Daniel, fujam para os montes. Aí ele começa a dizer, as grávidas, ai das grávidas, das que estiverem amamentando, quando este homem subir. Então Jesus estava usando o mesmo termo de um homem que fez abomináveis coisas no templo de Deus no passado, o mesmo termo que Daniel usou. Então, na verdade, a grande tribulação, gente, é o momento em que o anticristo ele vai assumir o governo. O governo do anticristo será... Então serão 3 anos e meio de um bom governo. Depois, ele próprio vai se identificar como Deus. O anticristo ele vai se identificar como Deus e vai parar o holocausto, a adoração a Deus, em tudo que é lugar. Nesse período será a maior tribulação do mundo como nunca antes.
mas também será um momento que a igreja vai crescer. Muitos milagres, atos proféticos vão acontecer. Não vai ter espaço para meio crente. Não vai ter espaço para crente laranja, que mostra que é crente, mas não é. O cara vai ser provado mesmo. Ou tu entra nessa fornalha aí, ou tu... E tu entra que o anjo vai estar lá, tipo, protegendo. Mas, gente, não vai ter espaço. Sabe por que a igreja vai crescer tanto? Porque a igreja foi oprimida durante muitos anos. No Coliseu jogava os caras nos leões e a igreja crescia. Se você pegar alguma fruta, alguma coisa, sei lá, uma mão na mão, você espreme, ele passa entre os dedos. O evangelho não será parado. Será o maior período de avivamento da igreja. Será nesse momento aqui, ó. Sabe qual é o sinal desse momento? A Bíblia escreve em Apocalipse que o anticristo ele vai parar o holocausto em Jerusalém. E nesse momento, se vocês visitarem Jerusalém, não há realização de holocausto lá. Eles não estão oferecendo sacrifícios da mesma forma que faziam anteriormente. Mas existem alguns judeus ortodoxos que eles querem voltar a isso. E esse é um sinal do fim dos tempos, gente. Porque o anticristo, quando subir, ele vai parar isso. Ele vai parar qualquer forma de adoração a Deus. Mas, gente, tudo isso não é para a gente ter medo, não. Algumas pessoas acreditam que nós não estaremos aqui na grande tribulação, que nós seremos arrebatados antes. Mas muitos indícios nos mostram que nós estaremos, porque até nesse momento da grande tribulação que serão abertos os selos, as trombetas. E um momento, antes de se começar, o anjo pega as orações dos santos, leva, mistura com incenso e joga-se de volta na terra. Então, se tem oração de santo, é porque nós estaremos aqui clamando. A grande tribulação não é para nós. A grande tribulação, o julgamento de Deus nessa terra, não é para nós. Nós somos escolhidos. Deus falou que vai encurtar esse momento para justamente por causa de nós. Após a grande tribulação, vem o quarto ponto e o mais maravilhoso da palavra. É a segunda vinda. 3 anos e meio que o anticristo vai subir, vai ser o bonzinho, legal. 3 anos e meio ele vai perseguir. Mas após esses 3 anos e meio, e ao ler essa palavra, ao estudar essa palavra, eu até aconselho a vocês a estudar a escatologia. É um tema muito bom. Tem 2 livros lá atrás que até posso indicar a vocês. O Escatologia Essencial, Vitor Vieira. Ele destrincha de uma forma bem legal. E tem Ainda Não É o Fim, de Augusto Nicodemos, que é um livro muito legal para saber sobre escatologia. 4 é a segunda vinda. Quando estava falando essa palavra, eu só consegui imaginar, gente. Se tu fechar teu olho, imaginar Jesus vindo com toda a força dos céus. Vem todo mundo, vem todos os anjos. E na sua boca sai uma espada, gente. E ele vem, gente, rasgando o céu como um trovão, que tu vê de uma ponta e outra. Jesus não vem escondido, não. Gente, ele vai nos 4 orientes e vai recolher todos os seus escolhidos. E com ele vem todo mundo. E nesse momento, olha, o anticristo vai ser só fumaça. Que a Bíblia descreve que Jesus, no final, elimina Satanás com um sopro. Acabou. Ele vem em glória, em honra. E aí ele vai entrar no templo de Jerusalém. E é nesse momento que ele entra lá, que todo joelho se dobrará. E todos olharão. E cantarão: Hosana, Hosana, ao Rei que vem no nome do Senhor. E a gente tem que viver para esse dia aqui.
gente tem que viver para contemplar esse dia. Porque eu não sei vocês, mas esse vai ser o meu dia. Gente, eu fui ouvir um som de uma trombeta. Vocês já ouviram o som de uma trombeta? Se vocês soprarem uma trombeta, arrepia todinho. Agora imagine as trombetas soando no céu. Vai ser algo indescritível. E aí a Bíblia escreve que aqui vai primeiro acontecer o que? Ressurreição dos mortos. Após a ressurreição, virá o arrebatamento. Aí nós seremos transfigurados no corpo glorificado. Aí você vai para um corpo que não tem nenhuma marquinha, você não vai precisar mais de nada. O seu corpo não precisa mais se alimentar. A vitalidade dele é eterna. Não tem mais doença, não tem sofrimento, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem dor. Você respira, mas não precisa de oxigênio para viver. Você vai poder estalar o dedo e sair daqui para outra cidade sem precisar caminhar. Quem quer um corpo desse? Já tem um esperando você. Junto desse corpo vem uma veste branca. Um branco que nada disso aqui pode exemplificar. Apocalipse 1,7 diz que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Mateus 23 diz: pois eu lhe digo que vocês não me verão desde agora, até que digam bendito o que vem em nome do Senhor. Eu fiz uma imagem, até já tinha feito essa imagem, mas eu coloquei aqui, ó. A primeira vinda, as dores do parto, a grande tribulação, a segunda vinda com a entrada em Jerusalém. Na verdade, a sequência é a ressurreição dos mortos, arrebatamento, transfiguração corporal e a entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus vai entrar em Jerusalém, ele vai recolher e vai entrar. Após isso, terá um reino chamado Reino Milenar. A Bíblia descreve que é milenar realmente, serão 1000 anos na terra, em que nós organizaremos a terra para a chegada da Nova Jerusalém. Que muitos aqui vão presenciar as ruas de ouro, gente, ouro. Gente, isso aqui, ó, anel, que o ser humano briga aí fora, a gente vai pisar nisso lá no céu. Amém? Amém. Então, ó, aí após o reino milenar, que nós vamos... Luan, o que eu vou fazer no reino milenar? O que eu vou fazer durante esses 1000 anos? Gente, você vai fazer o que você foi chamado para fazer. Você vai auxiliar Jesus a ajeitar essa terra aqui para chegar à cidade santa. As pessoas imaginam o céu nas alturas, gente, mas o céu, a Jerusalém vai descer sobre a terra, mas não essa terra. Olha o que diz em 1 Coríntios 15, 51, 52, diz: eis que eu lhe digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Jesus entrará em glória. Você está preparado para a eternidade? Coloca o 5º ponto aí, Denise, por favor. O 5º é o juízo final. Gente, nessa parte do reino milenar, quem for estudar mais a fundo, vou colocar rapidamente isso aqui. Após Jesus voltar, vai ter 1000 anos dele aqui do governo dele aqui na terra. E ele vai instituir o Fabrício para coordenar lá uma região lá. Aí ele vai olhar para o Samuel, você vai ficar na região ali, ó. E nós vamos ajudar Jesus a organizar. Nesse momento vão ter coisas aqui na terra. Primeiro, o anticristo e os seus servos já vão ter tudo indo embora. Quando Jesus aparecer no céu, vai levar toda essa galera. Não vai sobrar ninguém. Todo mundo colocar a marca.
Quando na verdade Jesus disse assim: vocês estão vendo esse templo aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. Vocês estão vendo esse mundo aí fora? Não vai ficar nada. Só vai ficar as coisas que nós fizemos para o Senhor, gente. E nesse momento, o juízo final é o momento que Jesus vai julgar as nações. E após isso, gente, a Bíblia descreve que a cidade santa vai descer. Rios de água viva fluirão do trono do centro. Nós teremos acesso à árvore da vida, que quem começou o fruto nunca mais vai morrer. E é nesse momento que o trono de Deus brilhará para a eternidade. Diga comigo: a eternidade é para sempre. Olha aqui, ó. Onde nós estamos nessa linha do tempo? Eu falei, a primeira vinda, a morte e a ressurreição de Jesus. 70 depois de Cristo ocorreu a destruição do templo, que Jesus foi o primeiro sinal que Jesus falou. Ele falou que o templo ia ser destruído, que é um sinal de que Jesus estava dizendo: olha, e a gente tem que orar pelos judeus, queridos, porque até hoje muitos judeus não reconhecem Jesus. Eu estava conversando com uma amiga que ela é da religião judaica. A família dela é muito bem sucedida em Belém. Então, conversando com ela, eu falando sobre Jesus com ela, e ela falou assim para mim: eu ainda não acredito em Jesus, eu ainda espero o Messias, mas ela falou assim, existem os novos judeus. É um vínculo separado. Os novos judeus são aqueles judeus que acreditam que Jesus é o Messias. E nós temos que orar por esse povo, porque ele foi um povo escolhido, mas recebeu o jugo de ter o templo de Deus destruído. O templo de Deus destruído em Jerusalém foi um sinal de que a salvação, gente, é para todos nós. A salvação não é exclusiva deles, mas é para todos. Depois veio as dores do parto, grande tribulação, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de perseguição, a partir do momento que o anticristo cessar a adoração e o holocausto no templo. Aí, continuando a linha da eternidade, vem a segunda vinda, Jesus, com a ressurreição dos mortos, arrebatamento, entrada em Jerusalém. Após isso, o reino milenar, 1000 anos, nós organizaremos a terra. Logo, o que eu vou fazer em 1000 anos? Eu vou ser médico em 1000 anos na terra, porque o meu propósito é ser médico. Então, creio que eu vou continuar na missão. Juízo final. E aqui, ó, a nossa vitória. João 14, 1, 3 diz: não se turve o coração de vocês. Eu queria pedir para minha esposa vir aqui um instantinho. Não se turve o coração de vocês. Ela falou: amor, eu estava ali esperando aqui. Como eu e você estamos esperando? A gente está no porto, ansioso para ver ele no céu vindo. Ou muitas vezes a gente está esperando de qualquer forma. Existe uma passagem que Jesus falou, uma parábola que ele falou das 10 virgens. Eu tentei fazer, mas não consegui. Não. Eu tentei fazer uma lamparina. Elas estavam com a lamparina. Não precisa acender, não. Não precisa. Existiam 10 virgens. 5 delas se tornaram prudentes e 5 delas imprudentes. A lamparina não precisa acender. A lamparina ela precisa de óleo para funcionar. Ela só é acesa se tivesse óleo aqui dentro. Eu até vi a lamparina antiga, que na época de Jesus era uma coisa bonita. Então as imprudentes não levaram óleo, ou seja, não estavam com unção. Não tinha unção dentro delas, mas elas estavam esperando o último segundo para encher o óleo. As prudentes já estavam com um frasco cheio de óleo. E aí elas falaram para as outras: olha, eu não vou te dar meu óleo não, vá lá e compre o seu, vá ver o seu. Quando elas saíram, o noivo vem
vê as 5 prudentes lá que estão com a sua lamparina acesinha lá, entra elas e fecha a porta. E aqui ficaram esperando para o último segundo, voltaram e viram a porta fechada, e bateram e ficaram para fora. Nós temos que andar cheios da unção, cheios da presença, todo dia, porque nós não sabemos o amanhã. Eu vou dar um segundo aqui, minha esposa vai contar. Quando eu estava meditando essa palavra, Deus falou comigo e com ela. E aí, após isso, nós vamos orar. Oi? Oi, som? Boa noite, queridos. Para quem não me conhece, eu sou a Caroline, esposa do Luan. E assim, semana passada eu tive um sonho. E nesse sonho, né, nós estávamos na rua, assim, todo mundo conversando, brincando, algumas pessoas conhecidas, assim, rostos conhecidos. E aí, do nada, veio um frio assolando, assim, a cidade. E aí, eu falei assim, e aí quando eu olhei para cima, eu vi uma explosão, assim, no céu. Um clarão, assim. E eu olhei para o outro lado e eu não vi ninguém. E eu comecei a me desesperar, comecei a ficar desesperada. Falei, não é a vida de Jesus. Não é, eu não posso ficar. E eu comecei, chorei, e eu procurando, saí correndo, procurei. Eu falei, cadê o papai, cadê a mamãe, cadê o Luan? Eu falei, meu Deus, cadê as pessoas? E eu saí, entrei num negócio assim, tinha algumas pessoas assim chorando, outras afastadas assim, e eu fiquei assim, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou tua serva, eu te servi, e eu não posso ter ficado. E eu falei, não quero ficar, eu não quero ficar. E aí eu falei assim, Senhor, e aí nenhuma presença. E eu senti aquilo no sonho. Porque a palavra fala, né, que muitos vão buscar, vão tentar tirar sua vida, mas não vão conseguir. Vão chamar, vão clamar. E já vai ser tarde, né? E aí eu acordei assim, desesperada. E eu falei assim, meu coração... Eu falei, Senhor, por quê? Eu não quero ficar. Eu até acordei a Sara. Eu falei, Senhor, eu não quero ficar. Não me deixa nessa terra. Eu não quero ficar. E aí eu comecei a orar, né, de manhã, e aí eu foi passando dias, assim, aí quando eu lembrava, eu repreendia, tá repreendido esse sonho, em nome de Jesus, e eu sempre repreendi, não, tá repreendido esse sonho, em nome de Jesus. E quando foi na célula, né, a gente estava compartilhando, né, essa palavra, e aí eu falei do meu sonho, e Deus usou a vida do Luan para falar que os fins dos tempos é agora, e que eu estou aqui, vocês estão aí para um objetivo: falar da palavra do Senhor, pregar o Evangelho a toda criatura. E é por isso que nós estamos aqui, queridos. Muitos de nossos irmãos, eles se foram nessa pandemia. Muitas pessoas perdemos, entre aspas, porque eu creio que nós vamos se rever na glória. Eu creio que eu não vou ficar, assim como você não vai ficar, porque não é o nosso chamado. O nosso chamado é pregar o Evangelho, o nosso chamado é falar das verdades, essa verdade, a verdade de Cristo, que Cristo morreu por mim e por você, mas Ele vai voltar, Ele vai vir buscar a sua noiva. Amém, igreja? Amém.
Vocês são a noiva de Cristo, nós somos a noiva de Cristo e nós não vamos ficar, amém? Amém, queridos? Esse é um tema sério, é uma coisa para que nós estamos lutando. Você é cristão? Eu quero perguntar de novo para você, você é cristão? Amém. Você está aqui para qual motivo? Qual é o motivo de você ser cristão? Eu sei que é uma palavra forte, porque foi para mim, mas é uma palavra verdadeira, é uma palavra que nós precisamos ouvir, e essa palavra não é só para mim, não, é para você, e não é só para você, é para os que estão aí fora, sedentos da palavra, precisando, mas eles não vão falar, vem aqui me dar a palavra, não, nós temos que ir. Amém, igreja? Queridos, vamos ficar de pé.